Graça e paz, amado irmão, amada irmã, da parte de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio neste domingo pela manhã, abrir a palavra do Senhor e estudar esta palavra que tanto amamos. O estudo desta manhã será baseado no Evangelho de João, capítulo 17. Leremos os versículos 16 a 21. Diz a palavra do Senhor: Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus abençoe a sua palavra para que possamos recebê-la e ela frutifique de forma prática e eficaz em nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, hoje trataremos de um tema que eu penso extremamente relevante para dias como estes que vivemos. Experimentamos nos dias atuais algo que sequer imaginávamos que poderíamos experimentar: o isolamento social como uma determinação das nossas autoridades. Esta situação também traz alguns questionamentos. Por exemplo, alguns perguntam: será que eu devo realmente obedecer decretos municipais que ordenam o isolamento social? Será que realmente eu devo manter o meu comércio fechado? Será que a igreja deve obedecer às ordens das autoridades e permanecer fechada? Também, nestes dias, nos perguntamos, diante da crise que vivemos, como devo eu me portar enquanto cristão? O que este tempo exige de mim? Será que eu devo realmente me isolar em casa e ver a vida passando pela janela? Ou há algo que eu posso e devo fazer dentro das minhas possibilidades, mesmo em isolamento? Qual é o papel da igreja em dias da pandemia do coronavírus? Estamos diante da oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta oração é assim chamada porque nela Jesus Cristo intercede em favor dos seus discípulos e também intercede em favor daqueles que haveriam de crer. O contexto é o seguinte: Jesus, depois de ter uma conversa longa com os seus discípulos no cenáculo, quando Jesus reúne os seus discípulos ali, lava os pés dos seus discípulos, indica que entre eles estava ali o traidor. No capítulo 15, Jesus fala sobre a importância de estarmos unidos a Ele, sendo Ele a videira verdadeira. Capítulo 16, Jesus fala da vinda e da missão do Consolador, e então se despede dos seus discípulos. Então, neste contexto, Jesus ora ao Pai, talvez a mais importante e bela de todas as orações registrada nas Escrituras Sagradas. Jesus ora, primeiramente nos versículos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo, sabendo que a hora estava chegada, que os momentos em que ele enfrentaria a cruz seriam extremamente difíceis para ele. Dos versículos 6 ao 19, Jesus passa a interceder em favor dos seus discípulos, e agora, a partir do versículo 20, Jesus ora em seu favor, Jesus ora em meu favor, Jesus ora em favor da sua igreja. O conteúdo desta oração, nesses versículos que lemos, é extremamente simples e claro. Nós percebemos que Jesus ora e pede para que seus discípulos e nós também sejamos guardados do mal. Em seguida, Jesus diz que envia os seus discípulos ao mundo. Assim como Jesus havia recebido uma missão do Pai, Jesus dá aos seus discípulos uma missão. Queridos, esta
passagem bíblica nos ajuda a compreender que nós, enquanto discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos uma dupla cidadania. Esse texto nos fala que sim, nós somos cidadãos de um reino celestial, mas fala também que nós somos inseridos no mundo, e neste mundo, como cidadãos do reino deste mundo, nós temos uma missão que deve ser cumprida sempre na perspectiva do reino de Deus. Essa dupla cidadania implica na vida do crente, em deveres para com a sociedade e em deveres para com o nosso Deus. Infelizmente, o cristianismo herdou da filosofia grega um pensamento filosófico que tem sido extremamente maléfico para a vida da igreja. Isto nós chamamos, e a filosofia e a teologia têm chamado de dualismo. O dualismo significa duas realidades distintas, que coexistem, mas coexistem de forma contrária uma à outra e de forma estanque, de forma que uma não pode e não deve se misturar com a outra. Hoje nós temos visto, e sobre isso falaremos agora, muitas vezes no meio evangélico, um pensamento extremamente maléfico. Por exemplo, há alguns que pensam que a vida do crente que agrada a Deus está relacionada apenas às coisas ditas espirituais, e aí espirituais entre aspas, que Deus se preocupa com a oração, com os louvores, com a leitura da palavra, com as coisas que acontecem no culto, exclusivamente com isso, e que a outra área da nossa vida não está relacionada com Deus e com a sua vontade. As outras coisas são relegadas como coisas do mundo, como por exemplo, os nossos negócios, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Esta dicotomia da vida cristã traz muitos males, porque muitos vivem uma vida hipócrita, sendo crentes que louvam a Deus de olhos fechados na igreja, mas que dentro dos seus lares são pais relapsos, maridos violentos, nos seus negócios são pessoas extremamente desonestas, mas na igreja pagam de santinhos. Essa dicotomia da espiritualidade e da vida cotidiana, ela é condenada por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz que nós não somos desse mundo, mas nós estamos no mundo e estamos neste mundo com uma missão. Nós somos cidadãos de dois reinos. Por meio da reconciliação operada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o homem e a mulher, salvo por Deus, se torna cidadão de um reino dos céus. A palavra do Senhor nos diz que esse reino, ele não está ao redor de nós, mas esse reino começa a fazer parte da nossa vida, porque Jesus diz que esse reino está dentro de nós. E nós, como cidadãos, como agentes deste reino, temos responsabilidade onde quer que Jesus Cristo nos coloque. Assim, queridos, quero considerar a respeito dessa dupla cidadania do cristão. Primeiramente, vamos pensar quais são as nossas responsabilidades como cidadãos do reino da terra. Nós temos deveres enquanto cidadãos brasileiros? A resposta é sim. Sim, nós temos muitos deveres. O primeiro deles é que, como cidadãos, nós temos o dever de sermos obedientes às nossas autoridades. A palavra do Senhor é categórica. Em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 3, Pedro diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor ao Senhor. Ou seja, a obediência às autoridades não deve ser feita por causa da autoridade, mas sim por amor ao Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ou seja, obedecer às autoridades não é uma opção para o crente, é um dever cristão. Assim, aplicando este princípio de obediência às autoridades, devo obedecer às orientações e às determinações das autoridades no que se refere às restrições à mobilidade social? Deve a igreja obedecer? A palavra de Deus é clara. Sim, a igreja deve ser a primeira a mostrar a obediência à autoridade civil, enquanto a autoridade não for contrária à palavra do Senhor. Segundo lugar, como cidadãos deste reino terreno, nós temos responsabilidades para com o Estado e para com a sociedade. Nós entendemos, olhando para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21,
Quando Jesus Cristo é questionado por alguns discípulos dos herodianos, esses vieram e perguntaram a Jesus Cristo: devo pagar tributo a César? Então Jesus Cristo responde: você tem aí uma moeda? E então eles tomam uma moeda, mostram a Jesus, e Jesus toma o lado de uma moeda onde havia a esfinge de César e pergunta: o que há nesta moeda? E eles respondem: há uma esfinge de César. E Jesus disse: isso responde à pergunta de vocês. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus mostra o nosso dever duplo enquanto cidadãos: dar a César o que é de César, ou seja, obedecer às nossas autoridades, cumprimos as nossas responsabilidades com o Estado, sem deixar de cumprir aquelas para com o nosso Deus. Ou seja, aplicando este princípio, o cristão tem o dever de cumprir todos os seus deveres, desculpa a repetição, pagar os seus impostos, manter o seu quintal limpo, respeitar os seus vizinhos, cuidar do volume do som, ainda que seja realizando um culto evangélico. Outro dever, nesse tempo de pandemia, fazemos de tudo para que não sejamos possíveis agentes de contaminação. Nós temos uma responsabilidade para com a nossa sociedade. Em terceiro e último lugar, nós também temos o dever de desenvolver uma consciência de que fazemos parte da humanidade que foi criada por Deus. O crente, o cristão, não é uma ilha. Nós não somos seres egoístas, preocupados apenas com o nosso umbigo, com a nossa realidade e com o tempo em que vivemos. Deus coloca cada um de nós num tempo da história, e nós temos uma responsabilidade não apenas para com esta época, com este tempo, mas também com as gerações futuras. Sim, pensarmos a respeito da ecologia é sim algo que agrada ao nosso Deus. Pensarmos nas gerações futuras, olharmos para os outros países, inclusive enviando missionários para que proclamem a realidade do Evangelho. Nós sim temos um compromisso para com os demais seres humanos: amar ao próximo, boas obras, prática do respeito, prática do direito. Ninguém é uma ilha. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que Deus deu uma responsabilidade ao homem, e a responsabilidade era que o homem devia cultivar e guardar o jardim. Hoje nós continuamos com esse mandato cultural, ainda pesa sobre a responsabilidade de nós cuidarmos desse jardim que Deus nos deu. Passemos agora um segundo momento da nossa reflexão. Se temos responsabilidades enquanto membros de uma sociedade, de um reino terreno, nós temos também responsabilidade enquanto cidadãos do reino dos céus. Vejam que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Enquanto João Batista pregava que o reino de Deus está próximo, Jesus Cristo muda o discurso e aplica a mensagem de João Batista, dizendo: o reino de Deus é chegado e ele está entre vós. Na pessoa de Jesus Cristo, o reino de Deus invade a terra, e através da mensagem do Evangelho, essa mensagem transformadora, homens e mulheres passam a fazer parte como súditos deste reino. Assim, quais seriam as responsabilidades que temos enquanto participantes do reino dos céus? A primeira delas, nós encontramos em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Pensai nas coisas lá do alto. Diz Paulo em Colossenses: porquanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não as que são daqui da terra. Ou seja, o nosso coração, a nossa vida, a ênfase da nossa existência está no reino dos céus. Pedro usa uma figura de linguagem: irmãos, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. Vejam que linda esta figura. Pedro diz que neste mundo nós somos peregrinos e somos forasteiros. Sim, estamos aqui, mas estamos de passagem. Nós somos forasteiros porque nós não somos deste mundo, nós estamos caminhando em direção a uma outra realidade. Por isso Jesus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Assim,
colocarmos os nossos pensamentos fitos no céu. Em segundo lugar, vivermos uma vida de submissão ao senhorio deste reino. Há um rei soberano que governa não apenas sobre as coisas grandes, mas também sobre as coisas pequenas, e Deus o faz por meio da sua palavra. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus encarnado, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Isso é repetido nos evangelhos, até que quando Jesus chega próximo à cruz, Jesus Cristo pede: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito conforme eu quero, mas seja feito conforme tu queres. Seja feita a tua vontade. Jesus ordenou que nós orássemos e vivêssemos nessa perspectiva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Este reino exige dos seus súditos características, qualidades, virtudes morais distintas do reino do mundo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vemos sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito mostram quais são as virtudes, as qualidades que marcam a vida do súdito deste reino, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ou seja, os súditos deste reino são pessoas diferentes das demais. Conforme Mateus capítulo 5, este reino tem homens e mulheres que são pobres de espírito porque se esvaziam. Estes choram e lamentam por causa dos seus pecados. Estes são mansos e humildes de coração. Estes, ainda que sejam perseguidos por amor ao seu nome, permanecem firmes. Querido irmão, você é súdito de um reino. E você deve obedecer ao Senhor deste reino. Como anda a sua vida? Tem você colocado em prática os mandamentos do Senhor? Em terceiro lugar, uma outra característica ou qualidade do súdito do reino é sabermos, temos a consciência de que enquanto estamos neste mundo, nós estamos na condição de embaixadores de Cristo. Ou seja, nós não somos forasteiros que passam desapercebidos, que passam escondidos durante uma noite escura para que ninguém veja. Deus nos envia ao mundo, e Jesus fala isso no texto que lemos: eu os envio ao mundo assim como o Senhor me enviou. Mas Jesus nos envia na condição de embaixadores do reino de Deus. Há um belo hino que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Sou embaixador de um reino, e como embaixador eu tenho uma mensagem, tenho um conteúdo a proclamar. 2 de Pedro capítulo 2 diz que a igreja, ou nós, somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, temos uma mensagem enquanto embaixadores deste reino. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, nos ensina que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Ou seja, tempo de pandemia é tempo de também anunciarmos a palavra de Deus. Que maravilha tem sido a igreja de Cristo, usando todos os meios de comunicação social para anunciar o evangelho. Temos visto mensagens, vídeos, ensinos, lives de pregadores, de cantores. É a igreja mesmo, dentro da sua casa, proclamando a virtude de Cristo de forma criativa. O templo fechado, mas a igreja viva, anunciando assim os propósitos de Deus. Este tempo é um tempo extremamente oportuno para anunciar a palavra de Deus. As pessoas estão nos seus lares, elas podem receber um telefonema, podem receber uma mensagem de WhatsApp, elas podem orar com você em tempo real, inclusive ver o seu rosto. É tempo de anunciarmos. Em quarto lugar, como cidadãos do reino, tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. A vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo tinha um propósito. Jesus Cristo diz: Pai, eu te glorifiquei na terra. Esse é o propósito de cada um de nós também, glorificarmos a Jesus Cristo. Tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças ao Pai. 1 Coríntios: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor, não para homens, mas façam tudo para a glória de Deus.
E caminhando já para a conclusão, em último lugar, como cidadãos deste reino, nós devemos viver debaixo da ardente expectativa da realização e da chegada plena desse reino. A Bíblia termina com uma oração, com um pedido. Qual é a oração e qual é o pedido? É Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. E nós como igreja devemos ansiar por esse momento, devemos esperar de todo o coração que o reino de Deus, que já está entre nós, porém não de maneira plena, este reino venha de uma maneira total e de uma maneira plena, que esse reino seja consumado na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá para buscar a sua igreja. Em dias de tristeza, em dias de sofrimento, em dias de calamidades, nós não devemos nos prostrar, nós devemos, como os primeiros cristãos, manter os olhos fitos no céu, olhando como quem vê o invisível, sabendo que embora passemos por sofrimentos e por provações, tendo responsabilidades enquanto aqui estamos, mas sabemos que o reino de Deus está próximo de maneira plena, e nós um dia iremos gozar plenamente de todas as maravilhas deste reino, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quero trazer algumas aplicações finais. Primeiramente, nós somos cidadãos de dois reinos: reino da terra, e responsabilidades temos para com este reino, e o reino dos céus. Temos muitas responsabilidades enquanto cidadãos desse reino. E essas duas realidades, elas coexistem. Nós não podemos dividir a nossa vida entre o que é sagrado, vivemos no domingo, e o que é profano no outro dia. Tudo para o crente é santo. A nossa vida na igreja é santa. Aquele que canta, aquele que toca é santo. Aquele que limpa o banco é santo. Aquele que corta a grama é santo. E todo o trabalho, quando feito para Deus, é um trabalho santo. Outra consideração: a ética do reino de Deus deve fazer de nós melhores cidadãos neste reino terreno. Tem o dever de ser melhor do que o não crente em todas as áreas, nos estudos, nos negócios, nos relacionamentos, porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. Nós como crentes devemos orar: venha o teu reino. Nós como crentes devemos viver como cidadãos do reino. Nós como crentes devemos trabalhar para que este reino venha em sua plenitude. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, obrigado porque o Senhor Jesus Cristo orou por mim. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo preocupou-se comigo e também preocupou-se com cada um dos meus irmãos. Senhor, nos ajude a olharmos para este tempo de isolamento social como uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos mais do Senhor. Que o Senhor também nos ajude nesse tempo a vermos as oportunidades que o Senhor nos dá para servirmos ao próximo, para servirmos à sociedade. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude a que nos submetamos à Tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a nos submeter integralmente ao Teu querer. Ó Deus querido, peço a Tua bênção agora em favor dos lares. Abençoa os relacionamentos de pai e mãe, de pais com os seus filhos. Que esse tempo seja produtivo para o crescimento da família. Ó Deus querido, abençoa-nos e ajuda-nos a, nesses tempos tão difíceis, discernirmos as nossas responsabilidades enquanto cidadãos do reino dos céus, enquanto cidadãos deste reino aqui no mundo, sempre na perspectiva de que nós somos embaixadores do Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.